Fala galera do mundo das lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Voltei de São Paulo, acompanhei de pertinho o UFC São Paulo e nessa semana a gente tem uma edição especial para vocês sobre o UFC São Paulo e sobre o UFC 217 que acontece neste sábado, direto de Nova York, com 3 disputas de cinturão. Antes de começar o programa dessa semana, eu lembro a vocês que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Podflix e Android. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do mundo das lutas, nessa semana especial, pós-UFC São Paulo e pré-UFC 217, eu recebo o repórter do Combate.com, Zeca Azevedo. Tudo bem, Zeca? Tudo ótimo, Coutinho. Prazer estar aqui com você e muito assunto pela frente. É isso aí, vamos lá. Zeca que esteve comigo na cobertura do UFC São Paulo em loco, né? Estivemos lá presentes, acompanhando tudo que aconteceu nessa semana de UFC São Paulo, último evento do UFC no Brasil no ano. E Zeca, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, qual o balanço que a gente pode fazer desse evento, né? A gente teve sim, foram 12 brasileiros em ação, 9 deles venceram, mas os dois astros principais, né, o Lyoto e o Demian, acabaram derrotados. A gente consegue ter um balanço mais positivo ou mais negativo? Você acha que talvez essas derrotas tiveram o mesmo peso? Dá para ser otimista diante disso? O que você consegue avaliar? Eu acho que o balanço no final é positivo. Obviamente que pra gente que estava lá, o evento terminou num astral para baixo, né? Mas eu acho que de um modo geral o balanço é positivo porque a gente tem muita gente boa surgindo, muitos nomes novos, e o Demian e o Lyoto são lutadores com experiência, que já estão numa descendente, então eu acho que o balanço é positivo. Tem muito nome novo que ganhou. A gente tem o cara de sapato, a gente tem o Davidson, a gente tem o Gomes, que foi estreante, Thiago Marreta, Massaranduba, então Pedro Munhoz. Então tem uma galera que deu show lá e que ainda vai lutar muito, que vai carregar a bandeira do país por muitos anos. Então acho que o balanço é positivo. Tá certo, Zeca. Agora, você meio que já respondeu minha próxima pergunta, que eu ia te perguntar que tipo de impressão você fica, especialmente depois desse evento, do cenário do UFC no Brasil, da fase que a gente vive. Eu tenho pra mim que a gente vive uma fase péssima, complicada. Assim, existem sim, como você bem citou, novos talentos, galera que tá vencendo, mas a situação atual pra mim é um pouco urgente. A gente precisava de uma referência pra ontem. Os nossos medalhões não vencem mais, tá uma fase muito ruim, e a gente não tem consolidado, né, aquela promessa, aquele jovem talento que possa garantir aí atenção e tudo mais. A gente até tem a Cris Borg e a Amanda Nunes como campeãs, mas elas não são tão expressivas assim. Hoje, inclusive, eu até fiz uma matéria pro Lance que fala que a gente teve 8 brasileiros fazendo lutas principais de UFC nesse ano, e só a Amanda Nunes ganhou. Por mais que a gente tenha várias vitórias, acho que a luta principal é a luta que mais repercute, né? A luta que faz mais barulho, e a gente não tá tendo muito sucesso. Você acha que é um pouco exagero achar que a fase é ruim? Ou você acha que realmente tem algo que não está muito no lugar? Quando a gente olha para o card de São Paulo e a gente olha para os brasileiros que venceram, não tem nenhum nome que esteja próximo de disputar o cinturão. Assim, quando a gente fala num balanço positivo, que eu acho que eu vejo muito nome novo surgindo, mas como você bem frisou, não são nomes que estão próximos de disputar o cinturão. Eles ainda vão ter muito trabalho pela frente. Então acho que tem uma entre-safra ali, né? A gente tem os nomes conhecidos sem conseguir vitórias expressivas e, enfim, com disputas de cinturão sem sucesso, como foi o Demian recentemente. E enquanto o pessoal da nova leva ainda tem um caminho a fazer para conseguir chegar numa disputa de cinturão. Então acho que o momento é delicado. Apesar dessas 9 vitórias, são 9 vitórias que vão somar ali para o cartel, mas que não vai fazer acontecer e chegar no cinturão.
brevemente. Então a gente tem um período bem temeroso, sim. Agora, Zeca, por outro lado, a gente tem a oportunidade aí de fechar o ano, ao menos, eu acho que não equilibra mais, mas pelo menos com um sopro de esperança, né? Porque a gente vai ter aí, finalizando o ano, a gente vai ter Anderson Silva enfrentando o Kelvin Gastelum no UFC China, vai ter o Fabrício Verdun enfrentando o Marcin Tybura na Austrália, e vai ter o Rafael dos Anjos enfrentando o Rob Lawler em dezembro no Canadá. Além do Edson Barbosa, que vai enfrentar o Nurmagomedov no último evento do ano, no UFC 209. E quem sabe, né, talvez uma Chris Borg, uma Holly Holm, enfim. Você acha que se essa galera vencer, você acha que a gente consegue recuperar um pouco da autoestima do torcedor brasileiro, que está muito baixa, né? Porque quando eu falo de luta principal, por exemplo, as 3 lutas que passaram na Globo esse ano, que foi Vitor Belfort e Gastelum, Aldo e Holloway, e agora o Lyoto e o Bronson, a gente perdeu com os caras nocauteados. Acho que isso impacta muito, né, no torcedor. Claro, assim, o brasileiro, enfim, de um modo geral, gosta de ganhar, né? Ele não está preocupado muito com o card preliminar, enfim, ele é a luta principal que ele está de olho mesmo, são os grandes nomes, Belfort, Aldo. Então, assim, Anderson Silva, né, sem dúvida nenhuma, o maior nome do MMA brasileiro até então, vai lutar ainda, acho que é uma luta que está aberta, absolutamente tudo pode acontecer. O Gastelum é um cara muito mais novo e realmente com um punch pesado, e essa luta acho que está em aberta. O Verdun também acho que é uma boa possibilidade de vitória. Rafael dos Anjos também, mas é uma luta complicada. Rob Lawler também é um grande lutador. Mas eu acho que a gente tem boas perspectivas. Eu acho que, olhando para essas últimas lutas, eu acho que a gente tem melhores perspectivas de sair vitorioso. O Brasil tem chance de vitória do que teve com o Aldo ou com o Belfort, por exemplo. Entendeu? É bem lembrado, falou do Aldo aí. O Aldo também vai lutar, vai enfrentar o Ricardo Lamas, né, em dezembro também nesse UFC Canadá. Agora, Zeca, voltando um pouquinho para o UFC São Paulo, na luta principal a gente teve o Demian Maia enfrentando o Colby Covington. E antes de falar da polêmica, né, do show de horror que protagonizou o Colby, eu queria que você falasse um pouquinho do Demian, né? O Demian começou a luta ali apostando muito na trocação, até na coletiva de imprensa ele admitiu que se emocionou de alguma forma. Mas como é que você viu a performance dele? Você acha que ela dá algum tipo de sinal em relação ao futuro dele, que o Demian realmente está fazendo aquela curva para baixo, já é um cara de 39 anos, ou você acha que é o casamento mesmo que não rolou? Porque o Colby é um wrestler de altíssimo nível, né? O que você acha que dá pra gente analisar dessa forma? Tem esses pontos todos que você citou, né? Primeiro que ele já vinha de uma disputa de cinturão frustrada contra um cara que tem um jogo muito parecido com o do Colby, né? O campeão Tyler Woodley. E ele mais uma vez não teve sucesso nas entradas na tentativa de queda. Junto com isso tem a questão que ele deu o gás inteiro que ele tinha no primeiro round, né? Para mim, um equívoco que ele cometeu, apesar dele ter ido muito bem na luta em pé, né? Ele claramente ganhou o primeiro round do Colby, mas aí já para o segundo, né, o gás já estava caminhando para o final e ele, assim, absolutamente não foi páreo pro gás de um garoto de 27 anos, ele faz 40 anos agora, né, em novembro, o Demian. Então eu acho que ele perdeu a luta no gás. Se fosse tecnicamente, a luta fosse tecnicamente, eu apostaria no Demian, ele estava bem na trocação. Só que ele fez, para mim, uma estratégia totalmente equivocada, em trocar simplesmente com um garoto 12, 13 anos mais novo que ele. Ele até falou que talvez tenha sido uma forma de confundir o adversário, que ele precisa de novas formas de tentar derrubar e tudo mais. Mas ainda assim, né, eu acho que se ele tem a maior qualidade, as derrubadas, ele tem que guardar a energia dele toda para isso, não gastar com outras coisas. Enfim, a gente também não sabe o que passa na cabeça da equipe, eles têm sempre que procurar alguma coisa nova. Agora, o Demian acabou derrotado pelo Colby, né, o americano
que agora soma 4 vitórias consecutivas na categoria dos meio médios. Ele só tem uma derrota na carreira, essa derrota foi para o Warley Alves no UFC 190 em 2015, no Rio de Janeiro. Agora, quando ele passou a primeira vez, ele não fez o estardalhaço que ele provocou nessa semana no UFC São Paulo. A gente que teve a oportunidade de conversar com ele no Media Day, viu que ele desde o início da semana estava provocando os torcedores, disse que odiava o Brasil, que não conseguia nenhuma refeição decente, e finalizou a passagem dele com aquele discurso ridículo em cima do octógono, chamando o Brasil de lixão, chamando os brasileiros de animais imundos. Enfim, o que a gente consegue tirar dessa atitude dele? Você acha que ele realmente passou dos limites? O Demi até falou que esses caras, quando tentam imitar o McGregor, eles perdem o tom. Você acha que tem um pouco disso ou de alguma forma... É até ruim acreditar nisso, mas de alguma forma essa é a personalidade dele. Assim, eu quero crer e de fato acredito que isso foi uma promoção que ele tentou fazer e que meteu os pés pelas mãos, né? Assim, totalmente passou muito do limite. Eu estava até lendo hoje uma reportagem do Leonardo Fábio, do Portal do Vale Tudo, que ele fez com o Eduardo Alonso, que é o head coach do Demian. E ele fala que o próprio Colby falou com ele depois da luta que ele admira muito o Demian, que sempre acompanhou o Demian, né? Ele é um grappler também e que aquilo tudo era uma promoção, um personagem que ele criou. Só que você tem que assumir o que você fala, né? Então ele vai ter que assumir todas as consequências de tudo que ele falou. E ele já passou por algumas delas quando o público simplesmente, né? Também acho que é uma atitude reprovável, mas ele levou aí copo, garrafa, o pessoal jogou em cima dele na hora de sair e é o preço que ele pagou por todo o discurso que ele veio construindo durante a semana e desde antes, nas entrevistas, enfim, a imprensa há um mês atrás ele já vinha nesse discurso, mas é lamentável, né? E assim, recentemente o Werdum, né, ele recebeu vamos dizer assim, um puxão de orelha da organização por conta de um comentário homofóbico, chamou de maricom o Tony Ferguson, e acabou sendo notificado ali, recebeu uma advertência da organização. Você acha que dá para esperar alguma coisa parecida em relação ao caso do Colby? Porque, assim, na minha cabeça é o seguinte, quando o cara vem ao Brasil, ainda mais um cara da personalidade do Colby, passou do treino aberto, que já deu para ter uma noção do que ele estava querendo fazer com a torcida, conversa com o cara, Colby, pega leve, porque aqui a galera é apaixonada, então se você reagir de tal forma, vai a torcida vai rebater. E foi mais ou menos isso, né? Porque ele ganhou a luta, lógico, a torcida já estava enfurecida, já estava chateada com o resultado, aí ele provocou mais, foi falando e desceu do octógono, lançando fuck you pra tudo que é lado. Então o negócio foi tomando a proporção que acho que por pouco não aconteceu algo pior, né? De alguém invadir, enfim. Você acha que de alguma forma o Colby pode receber uma punição ou ele deve receber uma punição? Coutinho, assim, sendo bem honesto, acho que não vai acontecer absolutamente nada com ele. E assim, por tudo que, obviamente que deveria, né? Para mim, ele passou muito do ponto do que o Werdum fez, por exemplo. Ele foi muito além, né? Então, mas acho que não vai acontecer absolutamente nada. E a postura dele, né, depois da luta, no Twitter, entrevista que ele já deu na imprensa americana, assim, ele continua reproduzindo o mesmo discurso. E usando outras ofensas ao Brasil, aos brasileiros. Então, se ele corresse o risco de ter alguma punição, o UFC já teria avisado ele para parar com isso, já teria sido veemente na conversa com ele, né? A gente tinha o David Shaw, que é o novo vice-presidente para assuntos internacionais do UFC, estava em São Paulo e deu declarações dizendo que reprovava a atitude dele, mas absolutamente nada mudou a postura dele. Então, alguém que esteja sob esse risco, ou que acredite que possa ser punido, não manteria, né, tentaria amenizar, e ele continua na mesma postura. É verdade, só pra galera que tá ouvindo a gente entender, o Colby, depois do evento, ele publicou no Twitter uma desculpa formal
E essa desculpa foi direcionada aos animais sujos que ele comparou com os brasileiros. Ou seja, ele conseguiu piorar o insulto que ele já tinha feito, né? Enfim, completamente lamentável. Agora, tão lamentável quanto a atitude do Kobe foi o resultado da luta principal do UFC São Paulo, que teve aí o retorno do Lyoto Machida depois de 2 anos por conta do flagra no doping. O Lyoto estava de volta. Eu estava tendo para mim que era uma oportunidade grande, né? Já que o cenário, a fase do Brasil no UFC não era tão boa. Eu estava com uma esperança de que o Lyoto vencendo, ainda mais com a luta televisionada na Rede Globo. Teve a Geisa na novela, que levantou um pouco a bola do MMA. Eu estava com a esperança ali de que o Lyoto pudesse levantar um pouco, reacender a esperança no coração do torcedor brasileiro, mas o Lyoto acabou nocauteado pelo Derek Bronson no primeiro round, aos 2 minutos e 30. Eu tive a impressão de que ele até começou bem ali, fazendo um pouco o jogo dele de esquiva, de contragolpe, mas o Derek Bronson conseguiu encaixar uma poderosa mão esquerda que o derrubou imediatamente. Foi rápido, né? O que dá pra gente avaliar em relação ao resultado da luta, ao futuro do Lyoto, se é que a gente consegue tirar alguma coisa de algo tão curto, né? Exatamente, foi o que você falou. A gente não tem muito o que avaliar ali, mas você falou da esperança, né? Contando o bastidor, a gente encontrou com o Joinha, que é empresário dele, numa padaria ali perto do hotel dos lutadores que estavam hospedados, e ele super empolgado, ele falou: Lyoto ainda vai dar muita esperança pro Brasil, pô, tá muito bem e tal, e aquilo acaba de uma certa forma te empolgando também, né? Você que tá escutando. E aí a gente realmente estava bem animado, porque a gente achava que o jogo do Lyoto casava muito com o do Bronson, né? Que é um cara que deixa muito espaço, e o Lyoto, lutador que vai muito bem no contragolpe. E ele começou mostrando isso, né? Trabalhando muito bem esquivo, contragolpeando, o golpe dele estava entrando. Mas aí o Bronson, acho que mapeou esse jogo logo de início, e quando a mão entrou, foi um abraço. A esquerda do Bronson entrou, e aí foi pro chão e final de papo. Pois é, e o Lyoto tem 39 anos, né? Ele não tem... Nas últimas apresentações a gente já viu isso, e que ele não tem o mesmo queixo de anos atrás. E quando a mão pega, é um abraço, né? Tipo, tá parecido com o Belfort, né? Que quando a mão entra é difícil se recuperar, é difícil de aguentar a pressão. Agora, Zeca, a gente sabe que o UFC vai fazer aí no dia 3 de fevereiro, inclusive furaço de vocês da equipe do combate, você, Marinho, Rafael Marinho e Marcelo Baroni. O UFC vai fazer esse evento no dia 3 de fevereiro em Belém do Pará. É claro que a gente naturalmente pensa logo no Lyoto, que é o cara que tem a maior referência, apesar de ser baiano. Ele é radicado em Belém, treinou lá durante muitos anos, então a gente pensa logo nele. Você acha possível o UFC fazê-lo o astro principal do evento, mesmo depois de uma derrota assim em seguida? Eu acho que sim. Assim, eu acho que esse UFC Belém, né, vai ter uma característica interessante, que é a primeira vez que vai ao norte do país, e que é um lugar que é apaixonado por luta, enfim, produtor de uma fábrica de lutadores brasileiros, e acho que vai ser um evento sem muita dificuldade de vender, entendeu? Então acho que ter o Lyoto ali, mesmo vindo de derrota, e no final das contas ele vem de 3 derrotas, mas eu acho que o Lyoto seria uma presença importante no card, sim. Não acho que o UFC abriria a mão pelo simples fato dele ter perdido a última luta. E agora a gente fala de UFC 217, que acontece nesse sábado, e é um evento histórico, né? É um evento que vai ter aí 3 disputas de cinturão nas cabeças, começando de cima para baixo. É a luta que mais me intriga, que mais me deixa empolgado para ver, é a disputa do cinturão dos médios entre o campeão Michael Bisping e Georges St-Pierre, que retorna aí ao MMA depois de 4 anos parado. Vai voltar, vai subir de peso, né? Que ele é ex-campeão na categoria de meio médio, vai disputar o título dos médios. É possível prever alguma coisa dessa luta? Acho que absolutamente nada é possível. É difícil. Difícil, porque assim, é um lutador que está, se não me engano, 3, quase 4 anos longe do octógono, mas é um cara que é uma lenda já do MMA.
e que a gente nunca pode duvidar dele. E do outro lado, a gente tem o campeão Michael Bisping, que também já calou a boca de muita gente, principalmente o pessoal da imprensa, que já duvidou muito dele, mas é o dono do cinturão e que tem uma carreira longa também. É um cara que tem o maior número de vitórias no UFC, são 20 vitórias, se não me engano. E então é uma luta que está aberta. A gente não sabe muito o que esperar do Saint-Pierre depois de todo esse tempo ausente, mas a gente sabe que é um lutador de alto nível. Então é uma luta aberta. Como você disse, também uma expectativa muito grande para ver esses dois em ação. Vou aproveitar, vou te botar na fogueira, porque a gente vai dar os palpites sobre as 3 lutas principais. Vamos lá. O meu palpite, eu acho que o Bisping vai vencer. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu apostaria no Bisping. Mas é muito o que você falou mesmo. Tipo, é difícil ignorar o quanto o Georges St-Pierre é um lutador capacitado, atlético, inteligente, estrategista. Enfim, é difícil pra caramba apostar nessa luta. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Bisping. O que você escolheria? Eu vou muito pela luta, pegar um pouco da luta do Lyoto, né, e do Brunson. Eu vou no Bisping pela questão do ritmo, né? É um cara que tá, apesar dele ter ficado um tempo também parado recentemente, teve lesão, mas 4 anos não é pouca coisa, entendeu? Então, assim, o ritmo, a velocidade ali, eu apostaria mais no Bisping. Acho que ele vai estar mais dentro da luta do que o Saint-Pierre. E é uma divisão também que se a mão entra, como é a mesma divisão aí do Brunson e do Lyoto, a mão entra, um abraço. É verdade. Agora, na co-luta principal, a gente vai ter aí a disputa do título dos galos, uma rivalidade aí que nasceu nos últimos meses, no último ano, entre o Cody Garbrandt, que é o atual campeão, e o TJ Dillashaw, que é o desafiante. Eles já foram companheiros de treinos na Team Alpha Male, né, a equipe liderada pelo Uriah Faber, mas alguns anos atrás o Dillashaw, desde que se tornou campeão, ele deixou a equipe, o que deixou muita gente chateada, e o Cody é um desses caras. Já até comprou briga do Dillashaw no TUF contra o McGregor. Enfim, eles têm uma história aí de amizade que hoje em dia virou rivalidade. Muita gente tem essa luta como a luta que pode roubar a cena, né? Pode ser a melhor luta da noite pelo estilo dos dois, ser técnico e tal. Queria que você dissesse se você concorda com isso e já desse seu palpite para quem você acha que leva. De cara, meu palpite é no campeão. Eu acho que o Cody vai manter esse cinturão, mas é uma luta bonita de se ver. Eu acho que vai ser uma luta muito interessante. Como você falou, os dois lutadores muito técnicos, mas eu acho que o Cody tá num nível, no auge, assim, sabe? Ele tá chegando ali no auge, e tudo que ele mostrou na luta que ele ganhou o cinturão com o Dominick Cruz, ele deixou uma impressão muito boa. Então eu apostaria no Cody. Eu tô contigo, eu também tô apostando no Cody. Muito por isso também que você falou, a performance dele porque até enfrentar o Dominick Cruz ele era o cara que tinha uma mão pesada, né? Nocauteou todo mundo. Uhum. Mas contra o Dominick a gente viu que o cara realmente sabe fazer estratégia, sabe seguir e sabe colocar em prática todas as armas dele. Então eu também tô achando que o Cody leva. Agora, na outra disputa de cinturão do evento é a disputa do peso palha feminino entre a campeã dominante, a Joanna Jędrzejczyk, contra a Rose Namajunas. Acho que é mais uma luta daquelas que é difícil achar que vai dar zebra, né, Zeca? A Joanna é uma campeã muito dominante, a Namajunas é uma especialista no chão, mas colocar a Joanna pro chão é uma tarefa dificílima. Ninguém conseguiu, só a Claudinha conseguiu, mas mesmo assim por muito pouco tempo, não o suficiente. Então, enfim, já até dei o meu palpite aqui, que é na vitória da Joanna. O que você espera dessa luta? Esse é o palpite mais fácil de dar, né? Assim, de todos esses três, a gente tá diante de uma lutadora dominante na categoria. Eu acho que, como você falou, a Claudinha, né, já botou para baixo, não foi páreo ainda para ela. Eu acho que a Namajunas ainda está distante, está degraus abaixo da Cláudia, por exemplo. Mas o jogo que ela tem é esse. Se ela, né, fazer um jogo de wrestler ali, tentar botar para baixo, é a única saída que ela tem.
acho difícil dar certo, mas na luta em pé é impossível ganhar da Joana hoje. Tá certo, Zeca. Pra finalizar, a gente vai ter aí Paulo Borrachinha, nossa menina dos olhos, né? O garoto dos olhos, né? Hoje em dia, diante do cenário atual, é aquele cara que a gente tá, pelo menos, eu vejo muitos fãs, a gente da imprensa também acaba abrindo os olhos para essa situação, porque o Borrachinha ele tem 2 lutas no UFC, 2 nocautes. Um deles foi fazendo o card principal no UFC Rio, vai fazer o card principal desse UFC 217 que acontece em Nova York, ou seja, é um eventaço. O cara vai lutar no card principal e ainda vai enfrentar um ex-campeão que é o Johnny Hendricks. Então tá sendo bem tratado pela organização, né? Tudo indica, pelo menos ao que parece, que com uma vitória ele desponta aí como potencial nova promessa brasileira no UFC. Você acha que é por aí, ou talvez a gente que está carente demais e está, enfim, depositando expectativa demais em algo que ainda não é tão grande? Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas, né? De um lado a gente está carente e precisa olhar para os novos lutadores com alguma esperança, e ao mesmo tempo ele já é uma realidade. O cara que tem um cartel de 10 vitórias em 10 lutas, com 9 nocautes no primeiro round, apenas a última luta dele ele ganhou por nocaute no segundo. Então, mas realmente o UFC tem dado uma moral muito grande, que a gente se assustou um pouco e meio que vai no embalo, né? Mas realmente fazer uma luta com esse campeão no card principal, onde tem 3 cinturões em jogo, onde a disputa, as 2 lutas que não são cinturão no card principal, tem o Thompson e o Masvidal, que é uma luta que pode, né, definir o próximo desafiante, e você tem um Borrachinha ali, com ex-campeão, né? Valendo ressaltar que o Hendricks não vem num momento muito bom, né? Dificuldade para bater o peso. Então, assim, há uma ótima oportunidade para o Borrachinha vencer e já garantir um lugar excelente na divisão dos médios. Agora, ele é favorito, né, nas casas de apostas para vencer essa luta. É justificável, né? Eu também acho ele favorito. O que você acha? Sim. Não, o cara que tá... O cara novo, o cara que tá muito bem fisicamente, impressiona o porte dele na categoria, e contra um cara que vem numa descendente, né? Que, assim, já começa a criar um burburinho ali de que, não dá mais pra ele, porque o que ele tem feito nas últimas lutas, o Johnny Hendricks, não dá margem a você apostar muito nele, não. Perfeito, Zeca. Assim nós fechamos a nossa conta UFC São Paulo e UFC 217 para conta. Todo mundo ligado nesse sábado aí, direto de Nova York. Um grande evento. Zeca, queria te agradecer. Muito obrigado pela sua participação, pela contribuição. Esperamos contar com você mais vezes. Eu que agradeço pelo convite. Quando precisar, só chamar. Então tá aí. Esse foi o Zeca Azevedo do Combate.com, nos ajudando aí a repercutir tudo o que aconteceu no UFC São Paulo e projetar esse UFC histórico que acontece nesse sábado direto de Nova York. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no Ganhador.com e eu volto na semana que vem. Até lá!